Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Hoje nós estamos meditando na passagem em que o perdão é concedido a um paralítico. A palavra diz que Jesus entrou no barco e passou para o outro lado e foi para a sua cidade, em Nazaré. E algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado num leito. Eu imagino aquela pessoa, aquele indivíduo que estava paralisado pela enfermidade. E aqui também eu gostaria de lembrar que nós, quando vivemos em pecado, também estamos igual ao paralítico, só que espiritualmente, paralisados no pecado, ou seja, mortos em nossas iniquidades. E estando mortos, nós precisamos de um Salvador, daquele que vem para curar a nossa enfermidade, que é o pecado. A palavra diz que Jesus, observando, vendo a fé daquele paralítico, ele disse: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Eu imagino os amigos daquele paralítico que trouxeram aquele indivíduo para Jesus na esperança de que Jesus o curasse de uma enfermidade. Mas a primeira resposta do Senhor não foi curar a sua enfermidade carnal, corporal, mas curar a enfermidade espiritual, que eram os pecados que esse paralítico possuía. Assim também como nós devemos pedir para o Senhor Jesus que Ele nos cure de toda chaga, de toda enfermidade, de toda ferida espiritual, que Ele nos livre de todo o pecado, porque esse é ainda muito mais perigoso do que a enfermidade carnal. Mas alguns dos escribas diziam entre si que Jesus blasfemava, porque o homem não consegue ver a cura espiritual de outro homem. Então, por isso, para que Jesus glorificasse o Pai e para que Jesus mostrasse àquelas pessoas que aquela cura espiritual, que aquela remissão dos pecados era verdadeira, Ele fez a cura carnal, a cura corporal, para que todos pudessem ver que aquilo era realmente uma cura genuína e assim glorificasse ao Pai. Então Jesus perguntou a eles: Qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? E aí ele ordenou aquele homem que estava paralisado pela enfermidade e pelo pecado a levantar, tomar o leito e ir para casa. É assim também como o Senhor Jesus nos faz.
Nós, quando estamos mortos em pecados, nós estamos, assim como o paralítico, paralisado pelo pecado, deitado. Nós estamos sem nenhuma capacidade de nos mover em direção a Deus, porque estamos afastados de Deus quando estamos vivendo em pecado. Mas o Senhor vem, Ele nos restaura espiritualmente, Ele cura os nossos pecados e Ele pede para que a gente se levante. Então, de uma condição de humilhado, deitado, paralisado, Ele diz: levanta, filho, toma o teu leito e vai para a tua casa. Assim o Senhor Jesus nos chama para que a gente se levante, para que a gente saia das ruínas do pecado, para que a gente tome o nosso leito e volte para a nossa casa, que é na presença do Senhor. E as multidões viram aquele sinal maravilhoso que Jesus tinha feito e glorificaram a Deus pelaquela cura. Que o Senhor possa ter piedade de nós, ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, nos tirar de uma condição de morte e nos levar à sua presença, para que possamos glorificar a Deus por toda a nossa vida. Dai-nos, Senhor Jesus, a humildade, dai-nos, Senhor Jesus, a coragem de confessar todos os nossos pecados a Ti, se voltar a Ti, Senhor, e pedir pela Tua misericórdia, que a nossa fé em Cristo possa nos levar à proximidade com o Pai, para que possamos receber a remissão dos nossos pecados, que só existe no Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim nós oramos, te pedindo e te agradecendo, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.